Estão me ouvindo, pessoal? Está funcionando bem? Alguma notícia de algum problema, alguma coisa errada? Tem? Sim, professor, ouvindo normalmente. Tranquilo. Tá tudo tranquilo. Pessoal, a semana passada foi meio conturbado, por quê? Porque estava com problema no Moodle, o pessoal não conseguia o link para vir aqui, né? Por mais que aqui a gente estivesse codando tudo tranquilo, no Moodle não estava. Então, pouquíssimos assistiram a aula. Eu não vou repetir a aula toda, mas vamos passar rapidamente pela apresentação, né? Porque já é uma revisão, então a gente não tem muita... não temos tanto compromisso com isso assim, tá? Então, vejam lá, pessoal, a gente falou da audiência de conciliação no processo, que ela tem a vantagem, por que ela existe, porque é melhor um mau acordo que uma boa demanda, uma série de coisas, né? Então, vimos quando ela não vai existir, que ela não vai existir quando não comportar o processo ou quando for manifesto a objeção de não realizar a conciliação por ambas as partes, seja na petição inicial, o autor tem que colocar isso, e o réu tem que colocar isso numa petição e informar ao juiz. Ninguém faz isso, muito raramente. Por quê? Porque normalmente quem quer fazer a defesa quer o prazo, né? Nem que vá para a audiência só para dizer, não quero fazer acordo, mas você ganha o prazo para fazer a defesa, para trabalhar no processo. Normalmente isso é feito no Centro de Solução de Controvérsia, né, Centro de Solução Consensual de Conflitos, né, os CEJUSCs, né, mas não necessariamente. Cada juiz tem autonomia para nomear o mediador que ele quiser para fazer este trabalho, tá, pessoal? Então, acontece bastante, é normal, tranquilo, funciona, né? Deixa eu só mandar uma fotinha para o grupo, os professores veem que está rodando. Fora isso, pessoal, daí nós falamos disso, pegamos o exemplo da Argentina, que tem um sistema que é obrigado a fazer uma conciliação antes de entrar com o processo judicial, mas que lá, como tem toda uma estrutura boa, montada, tem uma corte de mediação montada, reduziu-se em 70% dos processos, tá? Então, daí a gente chega na resposta do réu, né, que seria, na verdade, da audiência de conciliação, inicia o seu prazo para contar a resposta do réu. Então, a resposta do réu são todas aquelas possíveis ações que o réu pode ter quando recebe a notícia da existência do processo contra ele. Tá? Assim como um cidadão é provocado na rua e pode fazer alguma coisa, pode atacar, pode se defender, pode sair correndo. No processo da mesma coisa, ou você tem a ação de defender-se, ou você faz um contra-ataque, ataca a pessoa, pede alguma coisa, ou você não faz nada, você se omite. E essas mesmas situações são modalidades de resposta do réu, onde a gente diria que o que concentra a defesa é a contestação. No caso da omissão dele não se responder, nós diríamos que vai ocorrer a revelia, e no caso de um contra-ataque, a gente diz que existe uma reconvenção, tá? É assim que funciona o processo normalmente. Falamos também que dentro da defesa, e daí dentro da contestação, a gente vai ter defesas de mérito processual que acabam com o processo, e a gente vai ter defesas processuais que não têm a força de acabar com o processo, mas sim, elas precisam de uma correção, ela demonstra uma necessidade de um ajuste no processo. Tá? Então, são os dois tipos de defesa processual que nós temos, e as defesas substanciais, as defesas de mérito, que é aquilo que quando você vai atacar diretamente a causa do pedido. Tá? Então, ele me deve R$100, por quê? Porque eu vendi tal coisa para ele. Então, você vai defender-se no mérito quando se diz que não vendeu, que não entregou, que não funcionou, uma coisa assim, você não está discutindo a forma do processo, você está discutindo a razão do pedido. Isso é discutir o mérito. Tá? Falamos isso. O que mais? O que é mérito da causa? Mérito da causa, pessoal, é aquilo que consta do pedido. Tem que ficar bem claro que o mérito é o que está no pedido, tá? Aquilo que fundamenta o que está sendo pedido. A defesa no procedimento comum tem um prazo de 15 dias, que começa a contar da audiência de conciliação. Se ela não tiver acordo, da audiência começa a contar o prazo de 15 dias para apresentação de defesa, ou ainda, naqueles casos onde não tem acordo, ou a parte protocola um pedido dizendo que não tem interesse, deste protocolo. Né? Então, são esses os termos iniciais.
A gente falou um pouquinho de contestação, que é o que concentra a defesa. No código anterior, a gente tinha várias modalidades de defesa diferentes. A gente tinha exceção, contestação, a impugnação ao valor da causa. Então, a gente tinha peças diferentes para fazer, dependendo do que fosse ser alegado, o que no código atual não existe mais e tudo se concentra dentro da contestação. Nós temos, assim, poucas coisas diferentes da contestação, quase nada. Falamos que existem preliminares, que são aquelas indicadas no artigo 37, 337 do Código de Processo Civil, que são coisas que têm que ser tratadas antes do mérito. Então, com relação à forma da contestação, não tem uma forma prescrita. Cada advogado tem o seu estilo e vai desenvolver a sua forma de fazer a peça. Mas a única regra que nós temos é que isso está textual no código, só não me recordo exatamente qual artigo, pessoal. Mas com certeza é próximo do 337, um pouco antes, quando ele vai falar da resposta do réu, que a questão processual tem que ser alegada antes da questão de mérito. Por quê? Porque o juiz também vai ter que julgar isso antes do que vai julgar o mérito da causa. Tá? Então, nós temos preliminares, que são defesas processuais, números cláusulas elencados no artigo 337 do Código de Processo Civil. Nós vamos ter a alegação de incompetência absoluta e relativa, vamos ter a defesa de mérito, né, que daí é tudo que você puder alegar, tudo que argumento que você tiver, né, valendo aquela ideia do professor Vambre, que quem tem bons argumentos usa os melhores, quem não tem, usa todos, e é isso que a gente faz efetivamente. Né? Então, assim se desenvolve a defesa do mérito propriamente dita. Né? O que mais? A questão da impugnação específica e genérica, né? Que a gente pega dois princípios da contestação trabalhista para explicar isso, que como a contestação trabalhista tem a característica de contar uma história relativamente pequena e formular diversos pedidos diferentes, nós entendemos que eu tenho que impugnar, contestar especificamente cada um deles, porque se eventualmente uma defesa genérica mais abrangente não é aceita, eu sucumbo em todos aqueles que não foram contestados especificamente. Tá? Então, eu tenho que falar um por um. Então, exemplo, um acidente de trânsito. O cara vai lá, pede o quê? O conserto do carro, os dias que ele teve que usar Uber e mais não sei o quê, mais um dano moral. Você diz, não sou culpado pelo acidente. Se o juiz aceitar essa defesa, ótimo, você não vai ter que pagar nada. Agora, se o juiz não aceitar isso, você tem que contestar o valor do conserto, o valor do lucro cessante e mais não sei o que eu tinha inventado, que ele tinha pedido, ok? Então, tem que contestar tudo especificamente. Bem tranquilo. Neste interim, pessoal, tem aquela expressão latina, né, que fala assim, ad argumentando um tanto. Caso Vossa Excelência não entenda desta forma, então você alega o que você acha principal, e daí vem tratando especificamente um por um dos pedidos. Tem que indicar provas e documentos que está produzindo também. Acredito que ainda falamos, pessoal, das preliminares, especificamente cada uma delas. Né? As preliminares que estão no 337, mencionamos quais são elas e qual é a característica. Lembrando que tem preliminar, tem defesa processual que acaba com o processo. Essa nós chamamos de peremptória. E tem defesa preliminar que não acaba com o processo, que só vai dar um tempinho para que o processo seja corrigido. Essa preliminar que dá um tempinho para o processo ser corrigido, ela dilata o prazo processual. Por isso nós chamamos de preliminar dilatórias. Então, a gente faz normalmente aquela especificação, a nulidade ou inexistência de citação. Quando eu venho alegar isso, o que é uma preliminar? Peremptória ou dilatória? Dilatória. Por quê? Porque o processo não vai acabar, por isso ele vai começar. Só vai dar o prazo para o sujeito se defender. E assim por diante. Incompetência, tanto absoluta como relativa, também é dilatória, porque o processo não acaba, ele vai ser mandado para o juiz correto. A incorreção do valor da causa é dilatória também, porque vai corrigir o valor. Inépcia da petição inicial. Num primeiro momento, dilatória, porque dá a oportunidade do sujeito corrigir. Se ele não corrige, torna-se peremptória, porque acaba com o processo. Perempção, deu início ao processo 3 vezes e deixou com que ele se extinguisse sem julgamento de mérito 3 vezes. Não pode fazer a quarta. Se isso acontecer, o processo tem que acabar. Então, é uma preliminar peremptória. Coisa julgada, peremptória, já existe um processo igual ao julgado antes. Conexão, eu vou juntar o processo atual com outro processo que está em julgamento. Tá? Incapacidade de parte, tem que corrigir, é dilatória. Convenção de arbitragem, acaba com o processo e manda para o árbitro. A ausência de legitimidade do interesse processual, uma falta de condição da ação, né, pessoal?
nessa situação, quando falta legitimidade ou interesse, né, daí nós dizemos que é uma preliminar peremptória, acaba com o processo. Falta de caução, dá para corrigir? Dá, então é dilatória. Indevida concessão do benefício da justiça gratuita, só faz o cara pagar a justiça, então também é dilatória. São defesas processuais normalmente usadas na contestação. Tem mais coisa? Tem. Posso alegar, por exemplo, intervenção de terceiros, está dentro disso aqui? Não está, é uma questão processual, tem que ser alegado antes do mérito também. Tá? Fui citado num processo de indenização em função de um acidente de trânsito. Me envolvi no acidente? Me envolvi, mas, né, eu tenho seguro. Se eu tenho seguro, vou denunciar a líder seguradora que tem o dever contratual de me ressarcir do prejuízo que eu venha a sofrer. Tudo bem? Então, coisas bem objetivas. Esquema da contestação. Estou falando porque eu não sei exatamente até onde que a gente tratou, tá? Então, primeiro, endereça, coloca o juízo, qualifica as partes. Tem que colocar os dados do advogado? Sim, porque é o primeiro momento eu tenho que dizer quem que é o advogado, qualificar com o endereço dele, tá? Faço uma fundamentação, ambas as partes, né? Autor e réu. Normalmente do réu que está contestando, normalmente do autor de uma forma bem mais abreviada, não precisa ser tudo isso, porque a qualificação dele consta da petição inicial. Tá? Fundamentação fática, vou contar a história do meu ponto de vista, né? Normalmente se coloca lá na realidade dos fatos, né? Porque eu estou querendo dizer que do jeito que o autor colocou na petição dele, não corresponde à realidade. Então, vou colocar da realidade dos fatos, vou contar a minha versão da coisa. Fundamentação jurídica, existem ações que se fundam, tem causas de pedir jurídica e tem processos que têm causa de pedir fática. Vamos nos ater ao tipo de causa de pedir que eu tenho, e alguns vou discutir mais, digamos assim, fatos, e em outros eu vou discutir mais direitos. Né? Por exemplo, uma causa tributária, vou só discutir direito. Né? Eu tenho, por exemplo, uma moça que pediu ajuda no processo, professor, saiu um despacho aqui dizendo se eu tenho interesse na realização da audiência de instrução e julgamento. O que eu falo? Eu falei, depende de qual que é a discussão do teu processo, o que você argumentou. Ele falou, eu tenho uma execução, eu fiz os embargos, e o que fundamenta os embargos? Eu estou dizendo que por conta da pandemia eu tive que entregar o imóvel. Então é uma questão só de direito, só de direito. O que o senhor acha? Precisa ter audiência de instrução? Não precisa, porque se é só uma questão de direito, e tem jurisprudência dos tribunais dizendo que isso caracteriza um caso fortuito, né? Então, se isso caracteriza um caso fortuito, vai justificar o rompimento do contrato. Beleza? Então, não precisa audiência de instrução e julgamento. Por quê? Porque é uma causa que tem fundamento único e exclusivamente jurídico e não fático. Tranquilo? Professor, mas a pandemia é um fato. É um fato que eu provo juntando um jornal no processo. Não preciso fazer instrução. Né? Um fato notório, todos conhecem. Tranquilo? O que mais, pessoal? Vou colocar endereçamento, qualificação, fundamentação, concluo, né? E, eventualmente, se eu faço pedido. A conclusão é dizer, não quero que não seja reconhecido o que consta da petição inicial. Quando que a contestação vai ter pedido? Quando nela for formulado reconvenção. Quando se dizer assim, olha, não sou eu o culpado pelo acidente de trânsito, o culpado pelo acidente de trânsito é ele, por causa disso, daquilo, daquele outro. E já que nós estamos aqui discutindo isso, foi ele que causou prejuízo a mim estragando meu carro, eu quero que ele pague o conserto. Daí, nesse caso, você se defende e faz pedido. Inclusive, acidente de trânsito é quase que uma regra que você apresenta em reclamação, porque não faz sentido você se defender, dizer que você não é o culpado, que o culpado é outro, e você arcar com o prejuízo sozinho. Fica estranho isso. Então, é comum nos acidentes de trânsito que seja colocado, né, o pedido reconvencional. O que eu posso apresentar depois, pessoal? Estou falando rapidamente porque eu já falei a aula passada, tinha pouca gente, mas eu gostaria que, se vocês acharem necessidade, dependendo de como for, me perguntem, falem. São coisas simples, mas que vocês têm que ter total fluência nisso.
Tá? Então, defesas que podem ser apresentadas depois da contestação. A contestação concentra toda a defesa, essa é a regra. Teoricamente, no processo civil, a gente tem uma regra simples, pessoal, que é a regra da previsibilidade. Tá? Então, no processo civil, a gente não fica tirando o coelho da cartola no meio do caminho. Tá? É comum a gente ver naqueles filmes americanos, assim, né? Tá lá tendo uma sessão de julgamento, começa que lá tem algo equivalente ao nosso júri popular para todos os processos, seja civil, criminal, acidente de trânsito, seja o que for, né, os caras fazem aquilo, e daí tá lá no meio do processo, no meio do julgamento, passa na porta, chega, eu sou uma testemunha que viu tal coisa, tal, e aquela pessoa é ouvida e muda totalmente o rumo do processo. O nosso processo não é assim, nosso processo não acontece desse jeito, porque o nosso processo tem uma regra simples, da previsibilidade. Tudo que você vai fazer, você tem que falar antes. Para você trazer Então, o que eu concentro os meus argumentos na petição inicial e na contestação. Eu apresentei a contestação, eu posso juntar um argumento novo no meio do processo? Não, a regra é que não. Eu tenho concentração lá na fase postulatória, que compreende inicial e contestação. Quando que eu fujo dessa regra, pessoal? Direito superveniente. Depois de alguma coisa eu passei a ter um direito diferente, né? Então depois de alguma situação vai lá e surge Vou pegar um caso prático. Questão tributária, pessoal. Vamos pegar direito tributário, tá? Direito tributário diz assim: quando a lei nova muda a pena para menor, ela é aplicada aos casos anteriores. Então, estou sendo executado de uma multa de 100 mil, que correspondia a 50% do valor. Se veio uma lei nova e mudou essa multa para 25, eu tenho direito que esse valor seja reduzido. Então, o que é aí que aconteceu? Um direito superveniente que veio com a alteração da lei e, por ser da natureza tributária, se aplica a questões passadas. Beleza, esse é um exemplo disso. Quando o juiz pode conhecer de ofício, a gente tem matéria de interesse privado e a gente tem matéria de ordem pública. Normalmente, contrariedade à lei, pessoal, é a matéria de ordem pública. Quando é questão de ordem patrimonial, é interesse da parte. Beleza? Beleza. Por exemplo, um compromisso arbitral. Compromisso arbitral é algo que é interesse da parte. O juiz pode reconhecer sozinho? Não pode. Tá? Por quê? Porque é um interesse da parte. Se a parte quiser ganhar no compromisso, no procedimento arbitral e rediscutir no processo judicial para mostrar que ganha de novo, ela tem o direito de fazer isso. Tá? Então, é a única preliminar que o juiz não pode conhecer de ofício o compromisso arbitral. Por quê? Porque versa exclusivamente por interesse da parte. Os outros, todos, são questões de ordem pública. O juiz conhece de ofício. Agora, pagou, não pagou, é patrimônio, alguma coisa, o juiz não pode conhecer de ofício. Então, se for matéria de ordem pública, que a lei autorize o juiz tomar conhecimento sem que ninguém alegue aquilo antes, pode ser levantado a qualquer momento. Tranquilo? Então, por exemplo, uma ilegitimidade de parte, uma falta de pressuposto processual, de constituição, desenvolvimento, um pressuposto negativo, qualquer um daqueles, tá? Eu não me toquei com relação a isso, o processo anda, eu me toco com puxa, mas ele não tem problema, ele não está com interesse processual, claro. Posso alegar isso a qualquer momento? Posso, porque matéria de ordem pública o juiz pode conhecer de ofício. Se o juiz pode conhecer, eu posso mostrar para ele. Tranquilo? Ou quando expressamente a lei autoriza. Se a lei expressamente autorizar, eu tenho a possibilidade de fazer a alegação disso em qualquer momento. Tranquilo? O que mais, pessoal, nós falamos? Reconvenção. Colocar aqui, reconvenção, antes do Código atual, no Código anterior, 73, era uma peça à parte. Lembra que eu falei para vocês, a contestação hoje concentra todas as respostas do réu, inclusive concentra a reconvenção. Antigamente eu tinha o mesmo prazo para fazer contestação e para fazer reconvenção, mas eu fazia em peças apartadas. Isso ainda dependia do rito, se fosse ordinário era peça apartada, se não fosse era na mesma peça, mas de um nome não era reconvenção, era pedido contraposto, era uma confusão. Tá? Então, o que o código fez? Simplificou, não precisa duas peças, faz na mesma. Basicamente, assim como eu posso entrar com uma reconvenção, para entrar com a reconvenção, a regra básica é que eu esteja no prazo de contestação.
Perdi o prazo de contestação. O que eu posso fazer? Entro com uma ação normal. Entra com ação normal, o juiz vai reconhecer que aquele processo é conexo, tá? É as mesmas partes, as mesmas causas de pedir, mas o que foi pedido, né? Lembram lá que nós falamos o que identifica o processo? Né? O que identifica um processo são 3 coisas. A identificação do processo se dá pela causa do pedir, pelo pedido e pelas partes. Então, quando repete-se as mesmas 3 coisas, nós estamos diante do mesmo processo. Não interessa se é outro advogado, se é outro nome do processo, se foi feito em outra comarca. Se repetir as 3 coisas, nós estamos diante do mesmo processo. Logo, ou vai acontecer ou litispendência, o processo já está sendo analisado, coisa julgada se o processo já tiver sido julgado antes. Tá? Por quê? Porque é o mesmo processo. Quando nós temos destes 3 elementos, 2 se repetindo, causa de pedir, pedido e partes diferentes, o que eu tenho? Eu tenho conexão, porque o processo é bastante semelhante. Para julgar esse processo, o juiz vai fazer muita coisa que ele vai fazer para julgar um outro processo que tem coisas semelhantes. Quando eu estou falando de reconvenção, eu estou falando de algo que é conexo à petição inicial. Por quê? Porque a petição inicial é o autor, pedido contra o réu, né? Daí, uma coisa com base, pedindo alguma coisa com base numa historinha. Quando nós estamos em convenção, nós estamos pegando essa mesma historinha, pedindo alguma coisa e invertendo a ordem das partes. Então, o que nós temos? Repete 2 coisas exatamente iguais. Nesta situação, nós temos um pedido conexo. Poderia ser feito por meio de uma ação nova. Se estiver no prazo de reconvenção, eu faço dentro da própria contestação. É um contra-ataque. É importante lembrar que o réu só faz pedido se ele fizer reconvenção. Tá? Do contrário disso, ele conclui a sua contestação pedindo que não seja reconhecido aquilo que está na petição inicial. Ele não faz pedido na contestação. Na contestação, única e exclusivamente, ele se opõe à inicial feita. Para formular pedido, o réu tem que fazer uma reconvenção. Fazer uma reconvenção, ele tem que colocar causa de pedir, pedido, fundamentação fática, fundamentação jurídica, tudo certinho, da mesma forma com que faria em uma petição inicial. Tranquilo? Só existe reconvenção em processo de conhecimento. Não tem como fazer reconvenção em processo de execução. Tá? Então, uma modalidade de defesa. Característica. É uma nova ação, só se junta para ficar mais fácil. Tem independente, né? É comum você entrar com a reconvenção, daí o autor vê, nossa, vou perder esse processo, vou desistir. Se eu desisto, o que acontece com a reconvenção? Não acontece nada, ela continua. Tá ok? Próprio de processo de conhecimento, não tem como fazer em processo de execução, é o mesmo prazo da contestação em peça única. A gente faz essas observações porque são exatamente, alguns deles são pontos que mudaram com relação à legislação anterior, e por conta disso é comum que venham questões em provas, concursos e tal, batendo exatamente nessas situações. Tranquilo? Requisito, deve existir conexualidade. Conexualidade é o quê? Dos 3 elementos. Diga. Só uma dúvida, um exemplo prático. Claro, ótimo. Por exemplo, vamos colocar aí uma ação de pensão alimentícia. Beleza. Nessa situação, por exemplo, a mãe entra com, aliás, o pai entra com a ação pedindo para ausentar-se de pagar a pensão alimentícia, por exemplo. Tá. Peraí que o microfone tá ruim. Enfim. Não, eu estou te ouvindo bem. Ok. E daí, nesse meio tempo, a mãe entra alegando que, apesar desse pedido, o pai já não está pagando há um bom tempo. Pode ser, por exemplo, considerado um pedido de reconvenção, tipo, ela fez um pedido em cima do outro. Veja, qual que é o problema? É bom o teu exemplo. Tá? O pai entrou com pedido de exoneração de alimentos. Tá? Para ele dizer que ele não quer mais pagar. Isso é uma ação de exoneração. Tá, a mãe dá para a gente pensar em uma reconvenção nisso? Dá.
dá para pensar na recomendação dizendo assim, olha, eu não quero me exonerar, eu não quero pagar mais. E o alimentado vem dizer, viu, não dá. E, inclusive, eu sofri um acidente aqui, fui diagnosticado uma doença, eu vou precisar de mais dinheiro para ter que comprar remédio e eu não consigo trabalhar. Tá? O que acontece? Nesse caso, eu estou pedindo para me exonerar do alimentos, o que vem, a outra parte vem faz uma argumentação dizendo, olha, não dá para exonerar, inclusive eu preciso que aumente. Então, nesse caso, nós temos o quê? Uma contestação, dizendo não concordo com a exoneração, e uma reconvenção, dizendo precisa aumentar. Tranquilo? No teu exemplo, só tem um problema. Tranquilo? Qual que é? Ele já não está pagando faz um tempo. Quando ela fala, ele já não está pagando faz um tempo, tem duas coisas que você tem que analisar. Primeiro, se ela quiser, com esse argumento de dizer que ele não está pagando faz um tempo, obrigar ele a pagar, não dá certo. Por quê? Porque tem que ser ambos de rito de conhecimento. E para obrigar ele a pagar uma decisão que já existe, tem que ser por meio de processo de execução. Beleza? Então, neste caso, não dá. E qual é o problema dela alegar isso no processo de conhecimento? Olha, ele já não está pagando faz tempo. Na prática, dependendo de quanto tempo, ela vai estar reconhecendo o que o cara está dizendo, que, olha, eu não quero mais pagar porque ele não está precisando, por exemplo. E daí vem a mulher e diz assim, olha, realmente ele não está pagando. O que acontece? Na verdade, essa defesa dela não serve como execução, tá? Não é o momento certo, não dá certo. Precisa realmente de um processo de execução à parte. E quando ela fala que ele já não está pagando e ela está vivendo, e ela não entrou com o processo contra ele, na verdade ela está reconhecendo, realmente eu estou vivendo isso aí, não estou precisando. Tranquilo? Então é um argumento que tem que pensar muito para ser como vai ser utilizado para não virar contra ela. Então, entendeu por exemplo, o que eu falei? Entendi. Então, por exemplo, no caso, se a mulher não quisesse, digamos assim, se autoincriminar ou ajudar ali a parte contrária, no caso o pai que não está pagando a pensão, ela teria então que alegar, Tem né, que fazer uma contestação dizendo, por favor, preciso, não posso viver sem. Tá? E o que ela poderia fazer, deveria fazer? Entrar com uma execução paralela. Tá? Um outro processo de execução. E isso já é possível logo na fase... A qualquer momento. Deixou de pagar um mês, a pensão dá para executar. Tá? Mas daí seria outro processo, não seria no mesmo processo. É outro processo, é outro número, mas vai ser apenso, né? Você vê, o que é apenso? Então, eu tenho o processo, e antigamente, pessoal, quando o processo eram cadernos, né? Você tinha um caderno que era o processo principal, digamos, o processo de alimentos. O juiz fixa no primeiro despacho um salário mínimo de alimentos. Tá? E daí, a partir do momento que o sujeito é intimado dessa decisão, ele tem que começar a pagar. Se ele não paga, a parte vai lá e já executa aquilo provisoriamente. Tranquilo? Como é que faz isso? Por meio de outro processo. Faz outra petição inicial e executa aquela decisãozinha que está no processo de alimentos. Tá? Como é que faz isso? Em outro processo. Outro caderno, outra petição, outro ato diferente, outro número de autos, tudo. Mas ficava assim, colocado um elástico, os dois processos ficavam juntos, ficavam apensados. Em alguns lugares, o cara colocava uma fita, colava os dois. Tinha processo, assim, eu já tive processo com 10 volumes, assim, que eram tudo juntado, eles. E daí eu derrubei no carro, tive que ficar colando aquele troço, sabe? Também situações bem práticas. Hoje em dia, processo em apenso, pessoal, é aquele processo que abre no Projude uma chavinha. Deixa eu ver se eu não tenho aqui alguma coisa fácil para vocês verem. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Pessoal, olha uma telinha do Projude aqui, só para vocês terem uma ideia de como são as coisas. Tá? Isso aqui é a tela do Projude. Aqui está o processo, está andando, é um processo de alimentos que tem um cumprimento de sentença. Por exemplo, o processo principal é esse aqui, o cumprimento.
A carta Professor, precatória. Tá vendo o processo? não está aparecendo aqui. Não, para mim pelo menos não, está aparecendo aí na tela do slide. Para mim apareceu o processo. Apareceu? Então, é Ué, que eu compartilho a minha tela. então é o meu que tá zoado. Aos poucos ele vai aparecendo. Ó, veja lá, ó. Então eu tenho um Beleza. número de processo, tá? Onde que está aqui, ó? É a origem dele, é um cumprimento de sentença, tá? Se tivesse o processo de alimentos em andamento, talvez o processo de alimentos estivesse aqui. Como o processo de alimentos já foi arquivado, já acabou, como é que foi? Foi pego esse processo de alimentos, a decisão desse processo de alimentos e entrado com o processo de execução, cumprimento de sentença. No meio disso, foi preciso de uma precatória para pedir atos a serem praticados em algum outro lugar. Daí foi criado um processo em apenso. Tranquilo? Essa ligação, quando a gente tem o apenso, é esse tipo de ligação que existe entre um e outro processo. Tranquilo? No passado, pessoal, isso era feito, né, os cadernos eram colocados ali, eram amontoados, colados, uns ficavam elásticos, assim, né? A Justiça do Trabalho sempre usou uns elásticos azuis grandes, assim, onde colocava TRT da nona região, grande, assim, bem interessante. Eu fui numa festa de igreja, pessoal, sabe aquelas quermesses, assim, que tem os caras fazendo jogo, bingo, aquela coisa. Encontrei um peãozão cuidando de uma barraquinha com um gorrão, assim, um bonézão estiloso, né? O boné do cara tinha aquele elástico do TRT colado na cabeça, assim, sabe? Ele fazendo um style, assim, no vestimenta do sujeito. Eu duvido que ele soubesse o que era a TRT da nona região, mas ele conseguiu um elástico do tribunal e colocou no boné dele. Tá? Então, isso era usado para organizar. Então, assim funciona, pessoal, assim se junta. No processo de execução de alimentos, tem os alimentos. O sujeito não pagou, eu tenho que entrar com uma execução de alimentos. Eu não consigo pedir nada dentro do meu processo, não consigo fazer reconvenção, não consigo fazer isso por quê? Porque um é processo de conhecimento e outro é processo de execução. Então, são ritos diferentes, são processos diferentes, a forma de andar é diferente, não existe aproveitamento colocando os dois juntos. Tá? Então, eu preciso autuar um processo novo. Tranquilo? Respondi? Sim, sim. Não, Beleza. vamos lá. Requisitos, pessoal, para fazer a conexão de processos, primeiro, né, vamos lá, acredito que está aqui dentro dos requisitos. Compatibilidade de procedimentos. Então, alimentos, processo de conhecimento, conhecer o direito, ver testemunha, pesquisar no imposto de renda do cara quanto que ele ganha, ver quanto que a criança gasta, qual é. Então, isso é questão de conhecimento, processo de conhecimento. Preciso de alguma coisa, preciso executar, preciso cumprir, fazer com que a coisa seja efetivada, não é processo de conhecimento. Então, o rito é incompatível. No caso da execução de alimentos e o processo de alimentos, não tem como haver reconvenção. Então, quando a gente fala compatibilidade de procedimentos, a gente quer dizer, só cabe em processo de conhecimento. Quem vai julgar tem que ser competente, tanto em um quanto em outro. Tá? Eu não posso pegar competências distintas. E tem que ser conexo, né, pessoal? Então, tem que ser, quando a gente fala conexão, dos 3 elementos que identificam o processo, parte, causa de pedir e pedidos, pelo menos 2 tem que ser iguais. Tem que existir conexão. Tranquilo? O que é legitimidade extraordinária, pessoal? O que eu estou colocando ali? Reconvenção em caso de legitimidade extraordinária. Não existe, está arriscado, tá? Não tem. Legitimidade extraordinária, nós trabalhamos normalmente com legitimidade ordinária. Cada pessoa tem a legitimidade de reclamar os seus direitos perante a justiça. Eventualmente, né, como é que a lei faz? Tem gente que não consegue resolver sozinho, e algumas pessoas têm legitimidade para defender o direito de outro. Por exemplo, um sindicato, ele tem legitimidade para entrar com uma ação contra uma empresa e reconhecer direitos para todos os trabalhadores dessa empresa. Então, o que o sindicato é? Um legitimado extraordinário, porque ordinariamente são os próprios trabalhadores. O que eu vou dizer? Quando o processo é movimentado por alguém que tem legitimidade extraordinária, nesse caso não cabe reconvenção. Só pode reconvir aqueles sujeitos que têm legitimidade ordinária, ou seja, o detentor do próprio direito. Limites subjetivos da demanda. Eu vou reconvir
entre aquelas pessoas que estão na demanda. Não vou colocar gente nova, tá? Então, limites subjetivos da demanda é as pessoas envolvidas na demanda. Limites objetivos é o que está sendo pedido, né? É o pedido, é o direito propriamente dito, é a causa de pedir, é o mérito da causa. Quando eu falo limites subjetivos, são aquelas pessoas que podem ser alcançadas pelo processo, né? O procedimento tem que ser compatível, né? Normalmente vem o prazo de contestação, o sujeito apresenta a reconvenção. Nesse prazo de reconvenção, veio a reconvenção. Quando veio a reconvenção, surge a necessidade de dar um prazo diferenciado para o autor para ele se manifestar sobre isso. Tranquilo? Porque daí veio como se fosse uma inicial, ele vai ter que contestar aquele pedido constante da reconvenção. Ações de natureza dúplice, pessoal. O que é isso? Tem ação que tem natureza dúplice. É uma exceção à regra. Ou seja, ações que eu posso, na contestação, formular pedido sem preocupar em falar em questão de reconvenção. Caráter dúplice. Então, ação de caráter dúplice é aquela onde eu tenho autor e réu fazendo pedido ao mesmo tempo. E eu posso fazer desse jeito. A regra é, pode acontecer isso, mas desde que exista uma reconvenção, que eu reconvencione as funções das partes no processo. Normalmente, a convenção, o que é normal, a regra, o que é convencional, é que o autor formule pedido contra o réu. Para que isso mude, eu tenho que fazer uma reconvenção, mudar a convenção normal. O autor passa a fazer pedido, réu passa a fazer pedidos contra o autor. Eu tenho que mudar essa regra. Nas ações de natureza dúplice, é muito comum que exista no interesse do réu formular pedidos e a lei autoriza que ele formule pedidos sem se preocupar com a reconvenção ou não. Exemplo, ação possessória, pessoal. É muito comum nas ações possessórias um sujeito dizer que quem tem o direito à posse é uma pessoa ou é outra pessoa, e que isso se discuta, e por uma questão de praticidade, a lei autoriza que na ação possessória, né, o sujeito, ao se defender, diga assim, viu, ele está errado e eu quero que o senhor diga que eu tenho o direito de ficar aqui. Né? Então, esta é uma ação de natureza dúplice. Então, nestas ações de natureza dúplice, que é o exemplo, praticamente existe isso para justificar as ações possessórias, que não precisa falar em reconvenção para que o réu possa formular pedidos em sua defesa. Tranquilo? Beleza, pessoal? Entendemos isso? Eu gostaria de estar, assim, apesar de que eu sou grupo de risco, sou velho, sou hipertenso, eu não volto para a sala de aula, né? Mas eu gostaria de escrever isso no quadro, falar olhando nos olhos de vocês, o aproveitamento com certeza é outro. Mas ainda vamos ter tempo para fazer isso. Semestre que vem, com certeza. Tá? Revelia, pessoal. Revelia, vamos dizer assim. Quando o réu devidamente citado não se manifesta, né, acontece a revelia. Tá? Agora, tem uma série de detalhezinhos que a gente tem que deixar bem claro com relação à revelia. Eu gostaria que vocês, se já não são fluentes nisso, né, ficassem. Tá? O que é revelia? Réu devidamente citado não apresenta resposta, não apresenta defesa. Tá? Primeiro, tem que ter aquela ideia básica, né? O que é a citação? É a notícia da existência do processo enviada ao réu. Citação é uma via de duas mãos. Tem que a notícia ao réu e a prova para dentro do processo de que o sujeito foi citado. A partir do momento que eu junto a prova no processo, começa a contar o prazo de 15 dias. Beleza? Temos a questão da audiência, que eu, hoje em dia, começo a contar da realização da audiência. Se o sujeito não vai na audiência, é dessa audiência que foi infrutífera. Então, temos que nos preocupar com esta situação para saber como que é o prazo. Mas, foi dado prazo para o sujeito não veio na audiência, ou o sujeito veio na audiência, não apresentou contestação. O que acontece? Acontece a revelia. É permanecer-se inerte, é não fazer nada quando deveria argumentar. Quais são as consequências disso, pessoal? Quando o sujeito não apresenta defesa, não apresenta contestação, ele, vamos dizer assim, reputam-se verdadeiros os fatos alegados na petição inicial. Então, se a petição inicial está fazendo um pedido com base numa causa de pedir fática, vai ganhar. Por quê? Porque o fundamento são os fatos
né? A fundamentação fática justifica o pedido constante da petição inicial. Tá? E, uma vez ocorrendo a revelia, né? Ocorreu a revelia, automaticamente não se discute mais aqueles fatos são tidos por verdadeiros. Pode acontecer revelia e a ação ser julgada improcedente? Pode. Por quê? Porque o que reputa ser verdadeiro são os fatos constantes da petição inicial, não o direito. Às vezes os fatos, beleza, o juiz olha no direito, mas esse direito que eu não concordo. Tá? O entendimento do tribunal é diferente. Então, se existem esses entendimentos diferentes, se existem essas situações diferenciadas, a questão de direito, o juiz não é obrigado a aceitar da forma como está colocado na petição inicial, porque aconteceu revelia do réu. Tá, ok? Então, o que reputa-se verdadeiro são os fatos alegados pelo autor na petição inicial. Então, isso é uma questão, assim, bastante simples, bastante objetiva. Tá? Isso é um efeito. Sempre acontece? Não necessariamente. Pessoal, revelia e contumácia. Vamos dizer assim, né? Dá para falar um monte de coisa com relação a isso, mas vamos dizer, contumácia é um gênero do qual a revelia é uma espécie. Tá? Então, quando uma pessoa tem que fazer alguma coisa e não faz no processo, ela foi contumaz. Quando o autor tem que fazer alguma coisa e ele não faz, o que acontece com ele? Ele é contumaz. Agora, né, especificamente, quando o réu tem que fazer contestação e ele não apresenta contestação, o que acontece? Acontece a revelia. Tranquilo? Então, revelia é algo próprio do réu. O réu, devidamente citado, não apresenta a resposta, aconteceu a revelia. A revelia é a contumácia também? Sim. Mas, normalmente, nós usamos contumácia para dizer aquilo que o autor tinha que fazer e não fez. Quando o juiz diz assim, tem que pagar as custas do processo sob pena de extinção no prazo de tanto tempo. O réu não paga, o autor não paga. Né? O autor tinha que ter pago, não paga. O que ele foi? Ele foi contumaz. Tranquilo? Então, contumaz é qualquer das partes. Revelia, especificamente, aquele momento em que o réu foi citado. Ele tem que apresentar defesa. Os efeitos. Presunção de veracidade dos fatos, né? Essa presunção de veracidade dos fatos acontece sempre? Não. Por quê? Mais de um réu. Imagine, eu entro com ação contra duas pessoas. Um se defende e o outro não se defende. Aquele que não se defendeu pode prejudicar o que se defendeu? Não pode. Então, se não pode, o que acontece? O que acontece é que a defesa daquele que se defendeu acaba aproveitando para o outro. Tá, ok? Então, se houver pluralidade de réus, não se aplica o efeito da revelia, porque eu não posso prejudicar aquele que se defendeu. Se o direito é indisponível, por exemplo, ação de alimentos, né? Imagine aquele exemplo que o nosso colega colocou, o pai entrou com uma ação para exonerar, não quero mais pagar alimentos. Mas alimentos é direito indisponível. É direito indisponível? Sim. Quer dizer que, se ele entrou com ação de exoneração e o alimentado não se defende, revelia? Não, porque alimentos é direito disponível. O que tem que fazer, então, professor? O juiz vai ter que nomear um advogado, um curador, ele vai ter que apresentar a contestação genérica que seja para aquele sujeito, porque não pode acontecer revelia em um caso de alimentos. Beleza? O que mais? Falta um documento fundamental. Também não vou aplicar a revelia. Fato inverossímil. O cara diz assim, naquele dia o céu estava verde, não sei o quê, o cara viaja da petição inicial. O juiz olha para aquilo e diz, não, isso aqui não é verdade, isso aqui não pode. Então, o juiz não é obrigado a fazer papel de palhaço, porque houve a revelia. Né? Então, ele vai analisar as coisas, se ele achar que aquele fato é absolutamente inverossímil, que não parece, não é semelhante com a verdade, ele não deve ser aplicado. Tá? Fatos que não admitem confissão, coisas que não podem ser confessas também não podem ocorrer a revelia, e que nós vamos ter aí entes que não têm o ônus da impugnação específica. Pessoal, como nós falamos lá nos princípios da especificidade e da eventualidade, eu expliquei para vocês que tem que contestar especificamente um por um dos pedidos formulados.
Agora, nós temos uma regra que diz assim, que quando é contra órgão público, contra a prefeitura, por exemplo, a prefeitura pode fazer uma defesa e não precisa contestar especificamente um por um. Ah, então é assim, é. Então a defesa do órgão público, na maioria dos casos, ela não tem o ônus da impugnação específica um por um dos pedidos formulados. Claro que o ideal é que faça para não correr riscos, né, pessoal? Mas, quando não impugnou um por um, aquele pedido que não foi impugnado foi revel. Então, não falou nada com relação àquilo, reputa-se verdadeiro os argumentos com relação àquilo. Se é um ente, se é uma prefeitura da vida que faz isso, para ela não se aplica a revelia, porque ela é um ente que não cabe com isso. Segundo efeito da revelia, não intima mais, pessoal. Então, primeiro, tirando todas as exceções, aí o que normalmente acontece é reputa-se verdadeira a história contada na petição inicial. Segundo, se o sujeito não se defendeu, o problema é dele. Não vou ficar correndo atrás dele para intimar ele em tudo que acontece no processo. Então, vai ter prazo? Vai. Vai sair uma sentença. Ele pode recorrer dessa sentença? Pode. A única coisa é que ele não vai ser intimado dessa sentença, porque ele foi citado, não respondeu, o processo começa a fluir. Ok? E ele não é mais intimado disso. Tranquilo, pessoal? Entendemos isso? Tem proveito? Vira? Eu posso passar para a aula de hoje, moçada? Alguma dúvida? Então, deixa eu fechar essa aula e colocar o que eu queria falar hoje, realmente. Tá? Bom, dando continuidade a isso, pessoal, falar rapidamente sobre o que seria a fase ordinatória, tá? Como todo processo, todo início de aula, eu coloco aqui o meu contato, tá tudo igualzinho para vocês, tá? Tá lá disponível no site, tá tudo certinho lá. O que é a fase ordinatória, pessoal? O processo tem fases, né? Fase postulatória, onde se postula em juízo, onde se pede as coisas em juízo, né? A fase postulatória normalmente é onde as partes postulam, as partes pedem, as partes colocam seus argumentos, inicial e contestação. Daí, nós vamos para a fase ordinatória, também chamada de fase de saneamento, onde a gente vai colocar a casa em ordem, a gente vai ordenar as coisas, tá? Vai ver o que vai fazer, vai organizar o processo, fase ordinatória. Após a fase ordinatória, a gente vem para a fase instrutória, onde a gente vai instruir. Instruir é colocar instrumentos para que o juiz julgue o processo. Como é que a gente faz isso? Dando provas. O instrumento é aquilo que serve para o juiz justificar sua decisão. A prova é aquilo que justifica por que o juiz decidiu de determinada forma. Fase instrutória, fase decisória, que é apenas a sentença, fase recursal, que é tudo que vem depois da sentença. Então, é nestas fases, né, que divide-se o processo do conhecimento. Falamos da fase postulatória. E na fase ordinatória, né, é aquela onde, após o prazo de contestação, a gente vai organizar, sanear, arrumar o processo. Bom, existem algumas possibilidades que podem acontecer, né? Primeiro, o réu não ofereceu resposta, pessoal, tá? Houve a citação, tudo, e o réu não ofereceu resposta. O que vai ser feito? Se ele não oferece resposta, então, nesta fase do processo, o juiz olha para o processo, puxa vida, ou tem inicial, o cara foi citado, não fez nada, tá? Aconteceu revelia. E é um caso onde ela produz os efeitos. Por quê? Porque não é menor, não é ente público, não tem nenhum daqueles casos que justifique que o juiz, mesmo acontecendo a revelia, não aplique seus efeitos. Não é um desses casos. Tá? Então, não é um desses casos, o que o juiz faz? Julga antecipadamente. O juiz passa direto para proferir a sentença. Outra possibilidade que nós temos, pessoal, nessa fase, o réu oferece resposta, não oferece resposta, mas acontece a revelia, mas não se aplica os seus efeitos. Por quê? Porque é um menor, porque é um direito indisponível, porque é alguma situação diferente. Tá? Então, nessa situação diferente, onde mesmo não acontecendo a revelia, eu não posso aplicar os seus efeitos, o que o juiz faz? Se for o caso, muitas vezes vai ter que nomear alguém para fazer defesa no lugar dele e tal, mas, como ele não pode reconhecer por verdadeiro aquilo que está lá, ele vai precisar de prova. Então, ele vai ter que pedir para as partes especifiquem as provas que pretendem produzir. Tá? É bem curioso, porque essa questão de especificar as provas que pretendem produzir, no atual
processo só existe neste caso. Antigamente, pessoal, como que era o processo? Antigamente o processo era assim, inicial, contestação. O juiz dá uma olhada no processo, vê tudo como é que está, né? E daí intimava as partes, especifiquem as provas que pretendem produzir. Tá? E as partes juntavam cada uma peça. E o juiz dava uma olhada para ver, tá, a história não bate em tal lugar, os fatos controvertidos são esses. Para provar essas diferenças de história, eu acho interessante este meio de prova que fulano pediu. Então o juiz escolhia, dentre as provas, o que ele achava que dava para fazer ou não, se ele deferia ou não deferia. Todo o processo acontecia isso. Hoje não. Hoje isso só acontece, pessoal, quando acontece revelia e não se aplicam seus efeitos. Daí que o juiz vai pedir essa peça. Porque essa especificação de provas normalmente deve acontecer de uma forma um pouquinho diferente. Já explico para vocês como é que funciona. Outra possibilidade, o réu contesta e alega fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito. O que é importante saber nisso, pessoal? Quando a gente alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, são aquelas situações nas quais muda o ônus da prova. O que é o ônus da prova? Tá? Quem alega tem o ônus de provar, pessoal. Então, o ônus da prova é algo assim, muito importante. A gente brincava, hoje eu não sei decora onde que está no código, qual é o artigo que diz, que fala sobre o ônus da prova. Então, a gente tem algumas inovações com relação a isso, dá para a gente falar bastante com relação a isso ainda. Tá? Mas, o ônus da prova, no Código de 73, estava no artigo 333 do Código do Processo Civil. Então, a gente chamava de a meia besta do processo civil, né? Que é o 333, a metade do 666. E a gente tem por ônus da prova que cabe a quem alega provar. Atrai para si o ônus da prova. Então, eu digo assim, João me deve. Beleza, quem tem que provar que João deve? O Edi. Vem o João na sua defesa e diz assim, não devo porque paguei. Quem tem que provar agora? O João. Tem que provar o quê? Que pagou. Por quê? Porque ele reconheceu a existência da dívida. Mais especificamente, o que ele fez? Ele alegou um fato extintivo. Então, quando existe alegação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito, o sujeito atrai para si o ônus da prova. Beleza? Lembrem sempre disso. Fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito. Você alega esse negócio, você atrai para você o ônus da prova. Se você não tem como provar, não alegue. Né? Então, é aquela situação assim, entra com uma ação, fulano me deve cenzão. Se o fulano diz, paguei, ele reconheceu a dívida e tem que provar que pagou. Muitas vezes ele não tem como provar que pagou. O que o advogado tem que fazer? Inteligente, tem que dizer assim, não deve nada, prove, quero ver, tá louco, nunca comprei nada. Às vezes a defesa correta é fazer isso. Tudo bem? Por quê? Porque você tem que ter ciência do ônus da prova. Muito advogado não tem isso na cabeça, pessoal, e dá vergonha de ver os caras trabalhando. Tá? Audiência trabalhista, hoje em dia reduziu muito o processo de trabalho, né? Mas a audiência trabalhista, essas coisas, essas decisões do juiz eram tomadas em audiência, na frente das partes, né? E o advogado não sabia isso, passava vergonha, tá? Porque isso é muito dinâmico. Mas, sempre que o réu alega na contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito, vai atrair para ele o ônus da prova, sai a necessidade de réplica para o autor. Tá? Então, quando que tem réplica? Quando tem fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito. Quando o réu fez a defesa e alegou preliminar, o que é preliminar? Defesa processual. Sempre vai ter que ter réplica. O que é réplica? Ouvir o autor. Quer dizer que não é sempre? Não, porque se eu entro com uma ação, o sujeito diz assim, não, é mentira o que ele falou, ponto. Precisa da réplica? Não, não tem nem fato controvertido, só não argumentou isso, passa para outra fase do processo. Mérito exclusivamente de direito. Se for exclusivamente de direito, o que o juiz faz? Julga antecipadamente o processo. Tá? Então, o que ele vai determinar para fazer na fase originatória, olha, vai para julgamento antecipado. Quando um pedaço do processo é incontroverso e outro pedaço não é, o que faz? Julga um pedaço antecipado e outro vai instruir, vai tocar o processo. Exemplo. Processo de investigação de paternidade acumulado com pedido de alimentos. O que acontece? No primeiro momento tem que decidir se é pai, depois tem que decidir o valor dos alimentos.
marcamos a audiência de conciliação. Na audiência de conciliação, as partes vão lá e concordam em fazer o exame de DNA. Vão lá, faz o exame de DNA. Parabéns, papai. Né? O que o juiz faz? Dá uma decisão ali e julga. O sujeito é pai. Coloca isso lá na decisão. Já manda fazer certidão, corrigir, fazer tudo certinho. Mas o cara continua dizendo assim, tá, sou pai, fazer o quê? Mas não tem dinheiro para pagar. Não tem dinheiro para pagar alimentos. Já tem um monte de filho, já tem um monte de situação, ganha um salário mínimo, não sei o quê. Daí o que vai acontecer com o processo? O processo vai decidir, por meio de uma decisão interlocutória, a questão da paternidade e vai continuar se discutindo para ver as possibilidades das partes, para saber qual é o valor dos alimentos. Tranquilo? Hoje é possível, após o Código de 2015, ter uma decisão de meio, uma decisão interlocutória julgando mérito e você ter lá no final uma decisão, uma sentença acabando com todo o processo, julgando o que falta. Antigamente nós não podíamos. Antigamente nós precisávamos guardar o negócio só lá no final, mesmo que houvesse pedido em controvérsia, só lá na sentença que julgava tudo. Tá? Então hoje nós temos a possibilidade de julgar um pedaço, né? Nós temos a possibilidade de distinguir um pedaço, de julgar um pedaço e guardar um pedaço para julgar lá na sentença. Tá? Então, coisas que podem acontecer na fase ordinatória. Quando o réu contesta, e não é o caso do julgamento antecipado, e não cabe nenhuma das outras coisas, porque não tem preliminar, não dá para julgar o mérito de já. Então, o que o juiz faz? O juiz marca a instrução no processo. Fala, tá beleza, tem um monte de coisa aqui, não dá para resolver nada por enquanto, vamos instruir, vamos ouvir testemunhas. Então, essa outra possibilidade. E, por final, né, que eu coloquei por minha conta ali, quando existe a contestação, e nessa contestação tem documento. Quando existe documento, por base naquele princípio da ampla defesa e do contraditório, pessoal, sempre a outra parte vai ter que ter acesso no processo para impugnar esses documentos. Então, vai ter réplica. Por que eu coloquei, pessoal, aqui para vocês, 3 marquinhas diferentes na réplica? Porque o padrão, pessoal, o normal é que o processo chegue à contestação e o juiz nem pense em nada e já mande para o autor se manifesta, né, sobre a defesa apresentada. Tem que ser assim? Não, não tem que ser assim. Por quê? Porque só existe justificativa para ouvir o autor novamente, que seria o caso da apresentação de réplica, quando tem alegação de fato impeditivo, modificativo cientivo do direito, quando tem preliminar arguida, defesa processual, que o sujeito vai ter que consertar, ou quando tem documento juntado. Se não ocorrer nenhuma dessas 3 possibilidades, não tem necessidade de ouvir o autor com relação à defesa apresentada. Tranquilo? Tá? Isso a gente coloca por quê? Porque é uma pegadinha e porque é um erro frequente do judiciário. Tá? Por que acontece? Por que eu digo erro frequente do judiciário? Porque o magistrado não está nem aí, ele não está vindo estudar o processo no meio do processo, ele quer estudar o processo na hora que ele vai dar sentença e acabar com o processo. Tá? Então, como ele não está afim de estudar, ele não vai nem verificar em qual exatamente dessas possibilidades o processo está se encontrando. Tá? E ele vai provocar o autor para que o autor diga para ele, que ele leia a última peça, que é a réplica, e entenda tudo que aconteceu no processo. Tá? Então, infelizmente, a grande maioria dos magistrados determina que o autor seja ouvido sempre, e isso não é o correto, ok? O autor só vai ser ouvido em caso de alegação pelo réu de fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito, que são, por coincidência, os mesmos fatos que alteram o ônus da prova, quando existe alegação de defesa processual e quando existe a juntada de novos documentos. Tranquilo? O que eu posso colocar mais para vocês aqui? Vamos ver. Resumindo as hipóteses, réplica, regularização e especificação de provas. Tá? Réplica. A réplica é quando existe, já falamos, fato impeditivo, modificativo extintivo do direito, defesa processual ou juntada de documentos. Regularização, foi apontado algum defeito, vamos pensar, foi aprontada uma preliminar dilatória, e o juiz vai pedir para que aquele defeito apontado seja corrigido. Tá
ok? Então, regularização. E a especificação de provas? Quando que eu vou especificar provas, pessoal? A especificação de provas é naquele caso exclusivo em que existe a revelia, mas o juiz não pode aplicar seus efeitos. Daí ele tem que ver, puxa vida, houve a revelia e como é que você quer provar esse negócio? Tranquilo? Falar um pouquinho com relação à especificação de provas, pessoal. Então, eu falei para vocês que no processo antigo, inicial, contestação, o juiz pedia, especifique as provas que querem produzir, para ele saber o que as partes dispunham de provas para ir para a fase instrutória. Por quê? Porque não adiantava o juiz falar assim, olha, esse negócio que precisa de testemunha. Ele falou, eu quero prova testemunhal disso, mas se o cara não pediu, talvez ele não tivesse testemunha do que o juiz está querendo. Então, não funciona desse jeito. Como não funciona desse jeito, existia a peça dizendo, especifique as provas. Tá? Então, funcionava assim no passado. Qual foi a ideia? Como que ficou o processo no Código de 2015? A ideia é que as partes colaborem para a especificação das provas. Tá? A ideia é que chegou nesse momento, em vez do juiz pedir uma petição e resolver do gabinete, é que ele marca uma audiência para que as partes ou que os advogados venham e, em colaboração com o magistrado, conversando com o magistrado, cheguem a uma conclusão de qual é a melhor forma das provas a serem produzidas. Então, em vez de juntar uma peça, a ideia é marcar uma audiência, o pessoal se reúne e diz, olha, eu tenho testemunha para ouvir, eu tenho tal coisa, eu quero fazer perícia, por causa disso, por causa daquilo, que numa conversa esse negócio resolve. Ficou bom? Ficou uma bosta. Por quê? Porque nós temos um problema de pauta, né? E o magistrado não quer nem saber. Então, não está afim disso. Então, vamos dizer assim, esse é o primeiro elemento do novo processo civil que não deu certo. Por quê? Porque os magistrados não querem nem saber e eles estão despachando da mesma forma. Chegou essa fase do processo, especifiquem as partes das provas que querem produzir, porque ele prefere que escrevam do que venham encher o saco dele no gabinete dele. Venham encher o saco na sala de audiência e ficarem brigando. Porque por mais que o espírito seja colaboração entre as partes, nós sabemos que um processo é uma guerra, né? E que os advogados não estão preparados para colaborar com ninguém. Eles querem furar os olhos do outro, né? Então, muito específico isso. Então, do jeito que estava no código anterior, é praticamente a forma como está funcionando hoje, né? Por quê? Porque o código atual ele parte da ideia que existiria uma colaboração entre as partes que, em conjunto, eles vão sentar e vão discutir, vão ver qual é a melhor forma de especificar as provas, de instruir o processo, e isso não funciona. Tranquilo? Bom, a gente resumiu isso, e a gente viu que, em alguns casos, quando dá a revelia, aplica seus efeitos, quando a questão é exclusiva de elemento de direito e tal, algumas coisas, vai ser feito o julgamento conforme o Estado. Então, eu pego o processo e vou julgar ele do jeito que ele está. Quando que vai acontecer isso? Quando eu tenho algum vício. Falta a condição da ação, falta o pressuposto, falta uma garantia, falta alguma coisa, a petição é inepta, né? Tem alguma coisa errada, né? Então, nesses exemplos, que nós vamos poder colocar o 485 e o 487, com suas observações, são situações onde o processo não tem um certo juiz para distinguir. Quando o juiz distingue, ele vai distinguir no julgamento conforme estado do processo. Tá? E ele, nesta situação, ele viu depois da contestação isso, porque eventualmente ele pode ver isso no momento que ele recebe e lá no despacho inicial ele pode distinguir o processo também. Tranquilo? Mas, então, primeira possibilidade do julgamento conforme estado do processo é extinguir. Por quê? Porque faltou um pressuposto de constituição, de desenvolvimento ou negativo do processo, né? Ou uma condição da ação, ou uma caução não foi prestada, alguma condição específica não foi respondida e o processo vai ser extinguido. Pode ser que o juiz antecipe o mérito, não, aconteceu revelia, ou é uma questão tributária, apenas de direito, não? Julga antecipadamente. Um dos pedidos não foi contestado, julga aquele e discute o resto.
Tá? Então, julgamento antecipado parcial também é um caso de julgamento conforme estado do processo. E se nada disso aconteceu, né, foi tudo amplamente contestado, tem questão enfática para ser provada, tem um monte de coisa para ser discutida, que é a regra, que é o que nós estamos acostumados que aconteça. O que o juiz faz? O juiz marca a audiência de instrução e julgamento, né, e ele vai sanear o processo, e daí marca a audiência de instrução e julgamento. Tranquilo? Então, nos outros casos, nós temos um julgamento total ou parcial, ou a extinção do processo, e pode acontecer, pessoal, por exemplo, extingue um pedido, julga antecipado o outro e determina a instrução do outro. Pode acontecer isso? Pode, bem tranquilo, tá? Bem normal que isso aconteça. Com relação àquele que vai ter que ser instruído, vai ter que se produzir prova, vai ter que ouvir testemunha, pessoal, este processo, daí a gente marca a audiência de instrução e julgamento e o juiz vai fazer o saneamento do processo. Vou falar só do saneamento e daí a gente encerra e eu falo de instrução no outro, tá? O despacho saneador é uma decisão interlocutória, tá? Chamado de despacho saneador é, assim, muito comum que isso aconteça, né? Ele deve ser realizado preferencialmente em uma audiência, que é esta audiência, onde as partes devem dizer quais são as provas que pretendem produzir, em cooperação com o juiz e tal, que é uma coisa que não acontece na prática. O juiz pede a petição e ele não chama os caras só para conversar e trocar ideia, porque a experiência prática nos mostra que nós não estamos preparados para cooperar. Tá? Nós somos mais torpes do que isso, os advogados, então não funciona muito bem. Então, preferencialmente, deveria acontecer uma audiência visando a cooperação das partes. Não é uma audiência de conciliação, não é uma audiência de instrução, é uma audiência para discutir o processo, mas que nós não temos a prática que isso aconteça. Nós não temos, assim, digamos assim, não é uma coisa normal que aconteça no nosso processo. Bom, mas o que é o despacho saneador? O despacho saneador, pessoal, onde o juiz vai sanear o processo. Porque o saneamento de uma cidade, pessoal, é tirar a sujeira da cidade. Então, o saneamento básico é tirar o esgoto da cidade. Então, sanear é sanar, é limpar, é organizar, é arrumar, o sinônimo de organizar, por isso fase ordinatória, por isso fase de saneamento. Tá? Então, no despacho saneador, o juiz vai pôr em ordem o processo. Então, ele vai pegar toda aquela defesa processual, todas aquelas preliminares, ele deve responder ali no despacho saneador. Tem uma regra que ele diz que primeiro na petição, seja na inicial, não fala do processo, né? Na contestação, primeiro você tem que falar da defesa processual. Por quê? Porque o juiz também tem que primeiro corrigir o processo, os defeitos processuais, até levar adiante o processo. Tá? Então, a primeira coisa que ele faz, se tiver alguma questão de ordem processual, uma alegação de legitimidade, de litispendência, alguma preliminar, ele tem, se houver, primeiro ele resolve isso. Beleza. Resolveu isso, ele vai ver quais são os pontos controvertidos. O que é ponto controvertido? Eu digo que eu estava vindo na rua a 100 por hora. O cara diz, o cara vai fazer defesa, não, eu estava 20. Pode perguntar para não sei quem que viu, tal. O que é isso? A velocidade que o sujeito estava na via é preponderante para dizer a causa do acidente. Vamos ter que provar isso. Então, isso é ponto controvertido. Beleza. Então, ponto controvertido e a prova vai cair sobre os pontos controvertidos. Tranquilo? Então, a história foi naquele dia, eles concordam que teve acidente, que teve estrago, mas eles não concordam que a causa do acidente é o excesso de velocidade. Vamos, então, fazer prova com relação a isso. Ponto controvertido. O juiz fixa o ponto controvertido e é sobre esse ponto controvertido que a prova vai ser produzida. Um exemplo, pessoal, pense num processo trabalhista. No processo trabalhista, o juiz faz isso tudo dentro da sala de audiência. Pense lá, é uma audiência una. Chega a defesa no momento da audiência. Tá? O juiz tenta fazer acordo, não deu, ele dá uma olhada na contestação e fixa os pontos controvertidos na hora, na frente das partes, dentro da sala de audiência. Ele diz, o ponto controvertido é isto, isto e isto. Ora, isso não é porque tem tal coisa. Beleza? O advogado fica quieto. Né? Abre a audiência, primeira pergunta do advogado vai falar de hora extra, o juiz indefere a pergunta. O advogado fica louco. Quem que errou? O advogado. Porque a hora que o juiz fixou, dizendo que não precisava a prova da hora extra, o advogado tinha que dizer, olha, precisa a prova da hora extra, sim.
por causa disso, daquilo, daquele outro. Então, o juiz no despacho saneador, ele fixa os pontos controvertidos, e a parte tem que ver quais são os pontos controvertidos, porque se ele entender que para o que ele está pedindo tem que provar alguma coisa e o juiz não colocou nos pontos controvertidos, isso vai impedir ele de fazer prova, ok? Então, muito cuidado com relação a isso. Se o juiz não coloca aquilo que fundamenta o seu pedido com um ponto controvertido, você não consegue fazer prova sobre aquilo. Se você não consegue fazer prova sobre aquilo, você não ganha aquilo, ok? Então, muito importante. Primeiro, resolve questões processuais pendentes. Segundo, fixa os pontos controvertidos. Uma vez que ele fixou os pontos controvertidos, ele vai dizer quais os meios de prova que são admitidos. E aí aquele problema, né? No passado, as partes especificavam quais são as provas que elas tinham. Hoje isso não está previsto. A ideia é que faça audiência conversando com as partes. Funciona? Não, não funciona. O que o juiz tem feito? Que nem era no código anterior. Daí ele não faz como preferencialmente a gente pensa em uma audiência, ele faz o saneamento no gabinete dele. Isso acontece hoje, tá? Ônus da prova, vai ver quais são as situações, quem alegou quem está constituindo o quê, quem alegou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, se é o caso de uma inversão do ônus da prova, em alguma situação, ele vai dizer, o fato controvertido é isso, as provas que podem ser feitas são essas, e eu entendo que o ônus de provar tal coisa é de fulano, tal coisa é de ciclano. Então, isso bem claro. Tem ainda ali uma especificação, questões de direito relevantes. Nunca vi o juiz colocar isso, tá? Mas se coloca lá, o juiz tem que dizer o que é os pontos de direito relevantes, os pontos de direitos controvertidos. Quando a gente está falando pontos controvertidos, são aqueles sobre os quais vai requerer prova. A prova a gente faz sobre fatos, então sobre os fatos importantes. Questões de direitos relevantes, o juiz só dizer, vou discutir o direito com relação a tal coisa. Além disso, no despacho saneador, o juiz designará a audiência de instrução e julgamento. Pode dizer, tal dia nós vamos ouvir testemunho, vamos ouvir as partes, vamos fazer a produção de provas, se for necessário. Precisa sempre, pessoal? Não precisa sempre. Tem processos que não tem testemunha para ouvir, que é só questão documental, que é questão documental, questão pericial, né? Então, muitas vezes não tem necessidade de audiência de instrução e julgamento. Vamos pensar, por exemplo, na competência da Justiça Federal, pessoal. Justiça Federal, tirando as questões de previdenciária, né, colocando só as questões tributárias, face à União, muito dificilmente a gente vai precisar de audiência de instrução e julgamento. Por quê? Porque é tudo documento, é tudo tributo, né? Então a gente não pensa muito nisso, tá? Só para a gente ilustrar a situação. Tranquilo, pessoal? Tudo em ordem, funcionando bem? Deixa eu tentar fazer chamada, pessoal, só para a gente ver se funciona. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Hoje à tarde eu tentei e não consegui. Por isso que eu estou falando que vou tentar, não tenho certeza se dá certo. Classe. Pessoal, não consegui, está dando erro na entrada do Animestre, bem na parte de fazer ali, de ter acesso ao diário de vocês. Mas já está mais ou menos na hora, estão dispensados, estão à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês tenham. Tranquilo? Tranquilo. O que precisarem, pessoal, vamos conversando.
Puta que pariu. Acha que eu sou um cavalo.